segundo a capacidade de compreensão que os ouvintes têm. Isto seria o sentido de investigar nesse caso aqui. Porque às vezes nós temos um padre, por exemplo, que é clássico, né, entre nós. Ele vai fazer uma homilia numa comunidadezinha, prepara e cita um santo, cita um teólogo, cita, né? Temos que fazer esse esforço, digamos, de descer ao nível de compreensão daqueles que estão lá nos ouvindo. Isso eu acho que é muito válido para nós hoje também. E depois, então, tem aquelas recomendações práticas aí, né, que não andar a cavalo, não pode ficar dando luta. Agora, o versículo 14 fala da paz. Gente, a questão da paz para São Francisco é uma questão muito séria. Muito séria. Por favor, olhe o capítulo 14 da regra não curada, porque curada não tem 14. Olhe o capítulo 14 da regra não curada. Como nem todos têm o texto aí, alguém leia, por favor. Aqui. Como os irmãos devem ir pelo mundo. Quando os irmãos andarem pelo mundo, nada levem consigo para a viagem, nem bolsa, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem bastão. Conforme Lucas 9:3. E ao entrarem numa casa, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. E ficando nessa casa, comam e bebam do que aquela gente tiver. Conforme Lucas 10. Não resistam ao malvado. Mateus 5. Mas antes, se alguém lhe der numa face, apresentem-lhe também a outra. E a quem lhe roubar o manto, não lhe neguem também a túnica. Deem a quem lhes pedir. Se alguém tirar o que é deles, não o reclame. Conforme Lucas 6. A primeira parte, eu não quero comentar muito. Quando os irmãos vão pelo mundo, nada leva consigo. Porque me parece que isso aí é bastante compreensível para nós. E para mim, assim, numa frase que eu compreendo assim, seria aí ir ou estar no meio do povo na dependência. Estar na dependência. Porque se você não leva nem duas mudas de novo, você não leva dinheiro, você não leva nada, você depende dos outros. Todo o processo de evangelização, aqui na América, por exemplo, foi feito sempre do sentido contrário. Você vai com força, vai com uma espada, vai com um exército que acompanha, etc. Numa mão a cruz, na outra espada. Então, claro que todo mundo aceita porque são obrigados, não. Vem o pior. Não. Francisco pede para ir na dependência deles. Aqui depois se fala da enculturação, né, de entrar na cultura, observar, escutar, aceitar as coisas. São Francisco, quando foi para os muçulmanos, ele ficou encantado com algumas coisas dos muçulmanos, né, e que eram considerados pelo cristão como demoníacos.
essa tradição do Ângelus, que eu acho riquíssima, né? Que nós usamos, essa tradição do Ângelus foi, a origem está com São Francisco. Ele não criou Ângelus, assim. Mas ele foi de lá, ficou encantado com os muçulmanos, de 5 vezes por dia tocar o muezzin, né, que eles chamam, né? Sobe no minarete e toca no peça de trombeta, assim, e todo o povo para e se volta para a Meca e reza. Francisco ficou tão encantado com isso, que quando ele voltou para casa, escreveu uma carta aos governantes, pedindo que Deus ensinasse o povo a rezar. E devagarzinho foi entrando isso na cultura, se digamos, ou no hábito, no costume do Ângelus, que uma vez você tocava o sino, feita faz ontem à noite, às 6 da tarde, também não estou escutando aí, né? Essa é a tradição franciscana. Então, a gente tem que ir não como quem leva, né, mas também como quem recebe. Né? Depois, fala do anúncio da paz. Isso é uma outra coisa aqui. Aqui está só assim, quando entrar numa casa, digam paz a esta casa. No Testamento aparece também assim, e o Senhor me revelou que como saudação disséssemos, o Senhor esteja convosco. Mas o Boucher, naquele livro sobre a vida de São Francisco, ele dá um dado que para mim é muito significativo. Diz que a primeira pintura, a primeira imagem de São Francisco é provavelmente de 1227, porque Francisco não tem os estigmas ainda, a auréola de santo, isto é, não foi canonizado, e não tem ainda chagas na pintura. E é interessante que na mão esquerda, assim, ele tem um cartaz. É a primeira pintura. E no cartaz está escrito Pax Ui Domui. E essa pintura está no mosteiro beneditino do Monte Subiaco. Subiaco, não. Tem, Subiaco. Está perto de Nápoles, daquela região. Onde tem um grande mosteiro. Tem uma capela lá no mosteiro que tem essa pintura. E que já foi retocado um monte de vezes. Eu gosto de citar esse fato porque isso mostra como os não franciscanos perceberam Francisco como portador da paz, como alguém que tem uma atitude pacífica, um jeito de ser pacífico. É muito interessante isso. Então, depois de dizer da paz aqui nesse capítulo, diz: permaneça nessa casa, comem e bebam, tudo bem, porque apresentarem nada de fazer que nem os cistercienses faziam aquele tempo e outros também, só comiam peixe, por exemplo, não podiam comer uma coisa ou outra. São Francisco, não, vamos observar o Evangelho. O que eles oferecerem, vamos comer e pronto. Muito mais. Mas agora, a partir do versículo 4, do capítulo 14, vem algo que para mim é extremamente significativo. O que vem? Aquilo que hoje em dia a gente chama dos ditos da não violência ativa. Os ditos da não violência ativa. Para mim foi uma descoberta muito grande quando eu li uma revista que não era do franciscanismo, era uma revista de interpretação bíblica. E lá apresentava, porque os ditos que estão aqui tem mais a versão lucana, São Lucas. Eles são mais claros, mais evidentes quando nós pegamos Mateus.
capítulo 5, versículos 38 a 43. Lá, visto do que foi dito, não matarás. Não é esse. Qual é a citação agora que tem a ver com. Acho que ele não matar sim ainda. Bom, eu não lembro agora, mas depois a explicação que ele dá, acho muito bonito. Diz assim: se alguém te der um tapa na face direita, Mateus, oferece da esquerda. Vem cá você. Vem cá. Vai levar. Tá? Finge me dar um tapa na face direita. Geralmente você não usa a esquerda assim. É quase isso aí. Para você me dar um tapa na face direita, você tem que dar com o reverso da mão. Deve dar já pode não, deve dar com o reverso da mão. E aí então, tem uma tal de livro Mishnah, que é do século III, que é um comentário rabínico da Bíblia. E lá tem esse comentário desse texto, e os rabinos colocam, digamos, a pena, a multa das infrações. E aí quando comentam, eles dizem assim, quando alguém te der um soco, a pena é, digamos, traduzindo, R$10. Se alguém te der um tapa na face esquerda, é 50. E se alguém te der um tapa na face direita, é R$200. Porque não é a ferir, o ferimento, mas dar um tapa com o reverso da mão é desprezo, é ofensa, é destruição do outro, é desvalorização total. Então, a pena não era a pena pelo ferimento, mas era a pena pela desonra causada. Muito interessante. Outro, diz que se alguém mover processo, diz Mateus, se o outro mover processo para te tirar a túnica, dá-lhe também um manto. Como é que você deve entender isso? É que naquele tempo os homens não usavam, nem as mulheres não usavam roupa íntima. Então, se alguém faz um processo para te tirar a túnica, é porque ele já levou a geladeira, as cadeiras, a cama, tudo que pode levar na tua casa. Não tem mais nada para levar, então te tira a roupa do corpo. Mas só que a Bíblia dizia, ninguém pode ficar com o manto do pobre até o dia seguinte. O pobre precisa se cobrir de novo. Então, como não pode levar o manto, então a pessoa leva tudo. E Jesus disse, leva o manto também. Porque os outros vivendo nu se dão conta da crueldade daquele que faz isso. É o dito da não violência ativa. Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminhe 2. Mas quem é que obriga? Nós não conseguimos entender. Agora, olhando aquele contexto, sim, porque estavam lá os romanos, e o soldado romano podia obrigar a qualquer pessoa a carregar o fardo deles, o fardo dos instrumentos de guerra, digamos, que pesavam em torno de 30 quilos. Ele podia pegar qualquer pessoa da rua e botar nas costas dele e obrigá-lo a caminhar com ele
Mas era uma milha. Jesus disse, caminhe duas. Porque ele podia ser denunciado e ele iria ser castigado. Ele não podia infringir essa lei. Então, são ditos da não violência. Né? E não te desvie de quem quer, etc. Eu não quero me delongar agora, não, né? Mas digamos assim, Jesus com essas orientações, ele está criando uma verdadeira revolução para interromper o ciclo vicioso da violência.